Interpretar a Bíblia de modo literal implica admitir que Deus se arrepende como o homem se arrepende. Tal admissão, além de contrariar o ensino geral das Escrituras, reduz o Criador à semelhança da criatura. Número capítulo 23, versículo 19, Tiago capítulo 1, versículo 17, diz que Deus não se arrepende. Portanto, quando lemos Gênesis capítulo 6, versículo 6, afirma categoricamente que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A pergunta é, Deus se arrepende? Fique comigo. Os inimigos da verdade, aqueles que questionam a veracidade das Escrituras, por vez mesmo a onisciência e a imutabilidade de Deus, acham nesta passagem um erro gritante, difícil de ser solucionado. Eles questionam da seguinte maneira: como um Deus onisciente e imutável, segundo a Bíblia, é capaz de se arrepender por um erro por ele mesmo praticado? Ora, os que assim procedem ignoram a interpretação gramatical das Escrituras, pela qual as palavras devem ser tomadas de acordo com o seu sentido usual e comum. Partindo dessa premissa, não haverá dificuldade alguma entre harmonizar essas passagens se o leitor considerar que Gênesis capítulo 6, versículo 6, há um caso de antropopatismo. Isso mesmo. A palavra antropopatismo vem de duas palavras gregas, antropos e patos. Antropos significa homem, patos significa paixão, sentimento ou emoção. Antropopatismo então seria sentimentos humanos atribuídos a Deus, como ira, alegria, tristeza, arrependimento. A Bíblia diz que, por exemplo, a alegria do Senhor é a nossa força. Há um caso de antropopatismo. Associada à palavra antropopatismo está a palavra antropomorfismo. Esta palavra antropomorfismo também vem de duas palavras gregas, antropos e morfe, onde antropo significa homem e morfe significa forma ou característica. Como, por exemplo, a Bíblia vai dizendo em Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mão do Senhor, ouvido do Senhor, é um caso de antropomorfismo. Provérbio capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, contemplando justos e injustos. Mão do Senhor, ouvido do Senhor, olhos do Senhor, são um caso de antropomorfismo. Queridos, nós sabemos que o nosso Deus é Espírito. Espírito não tem mão. Espírito não tem ouvido. Espírito não tem boca. Então essas características humanas atribuídas a Deus são chamadas de antropomorfismo. E quando se trata de sentimentos, são chamados de antropopatismo. Isso mesmo. Interpretar a Bíblia Sagrada de maneira literal, ou essas passagens que nós citamos de maneira literal, admite que Deus se arrepende como o homem se arrepende. Tal admissão, além de contrariar o ensino geral das Escrituras, reduz o Criador à semelhança da criatura. Porque nosso Deus é onisciente e nada é pego de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Então o que significa Deus se arrependeu? Ora, Deus se arrependeu significa por causa do pecado do homem. Deus mudou a sua disposição, a sua atitude de misericordioso e longanimidade passou para a atitude de juízo. Deus mudou de ação, Deus mudou de atitude. Numa linguagem mais popular, mais coloquial, Deus mudou de ideia em relação à atitude do homem,
como por exemplo o caso dos ninivitas. Em Jonas capítulo 3, versículo 10, quando os ninivitas se arrependeram, a Bíblia diz que Deus se arrependeu da ação que iria fazer em relação aos ninivitas. Deus iria atuar como juízos, agora Deus resolve atuar como misericordioso. Então Deus mudou de ideia, Deus mudou de ação. Vale ressaltar aqui que o nosso Deus é onisciente e imutável no seu ser, mas ao se relacionar conosco, Ele age como um de nós, sentindo tristeza, sentindo as mesmas paixões que qualquer ser humano pode passar. Porque a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais está selado para o dia da redenção.